Pessoal, na verdade, a primeira carteira que eu lancei é exatamente o que o Indec ressaltou, são duas carteiras, dois objetivos diferentes, justamente para agregar, né, na verdade, tanto para um perfil mais conservador quanto um perfil mais agressivo. Não só isso, também a ideia também de trabalhar por ciclos de mercado. Então, a gente tem o mercado mais estressado, o mercado em queda, a gente vai optar por uma carteira mais protetiva, uma carteira que também tem uma variação menor, né? Tem uma volatilidade menor, que é o caso da nossa carteira de mínima vol. E a carteira de Sharpe Rate, obviamente, é quando a gente tem um mercado mais otimista, tem um mercado para cima, obviamente é uma carteira que busca alfa, né? O que seria isso? É justamente a gente bater o nosso principal benchmark, o Ibovespa, tá? Então, são carteiras com ideias, perspectivas diferentes, mas que se complementam. Então, estão na mesma lâmina justamente por isso. A semana vai começar, a gente já tem um viés, né? A gente já vê os mercados de fora como estão abrindo, a gente já vai entender como que é a perspectiva aí para a semana, e aí a gente já vai entender qual que é a melhor carteira para se posicionar. Eu E, acho que e, esse ponto é bem importante. e na prática, como é que você selecionou os ativos? Como é que você seleciona os ativos na prática, assim, dado que você tem uma rotatividade nesse negócio? Legal, show de bola. A carteira é semanal, como o Indec mencionou, então, obviamente, vai trocar ativo aí toda semana, vai rebalancear, muda a porcentagem de peso dos ativos. Então, eu utilizo para complementar toda a estratégia, análise técnica. Então, eu quero olhar os papéis em tendência de alta, né, justamente por ser uma carteira somente long, né, somente de ponta comprada, eu quero pegar os ativos que têm chance de performar naquela semana. Então, eu vou rodar um screening, um filtro nos ativos aí do Ibovespa para identificar esses melhores ativos, e aí, dentro desse range aí de papéis, né, dessa quantidade de papéis que eu consegui filtrar, o algoritmo vai identificar quais são os menos voláteis para compor a carteira de mínima vol, né? E quais são os papéis com máximo de Sharpe Ratio. Sharpe Ratio, para quem não sabe, é uma medida onde você vai medir a performance frente ao risco que você está correndo para se posicionar naquele papel. Então, são basicamente esses dois indicadores, e aí ele vai elencar dentro desse range de papéis, dentro desse número de papéis, quais são os melhores. E aí vai ficar numa faixa de 5 a 6 ativos por carteira.